E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Isso aqui gravando mais um vídeo pra vocês e bom, todos os dias vocês me veem testando em um Poco F6, num Galaxy S23 e esses celulares têm performance de sobra, quer dizer, nem tanto de sobra, mas pelo menos eles têm uma boa performance pra rodar os jogos de PCs. Mas e se a gente testasse em um celular menos afortunado, um pouquinho mais antigo, com quase os seus 7 anos de idade, como é o nosso querido Poco F1, onde a tecnologia desse Snapdragon 845 já foi ultrapassada e muito aí por processadores mais recentes, porém esse Snapdragon 845 ainda suporta várias das tecnologias que a gente utiliza hoje em dia para testar os nossos jogos de PCs. Então é por isso mesmo que eu vou pegar aqui o meu Poco F1 com apenas 6 GB de RAM e com o seu Snapdragon 845 e a gente vai testar alguns joguinhos de PCs que eu passei para ele. A única dificuldade que a gente vai encontrar aqui, rapaziada, é a questão tanto da memória RAM, né, no caso tem duas dificuldades, ok? A memória RAM, que é 6 GB, e bom, a maioria dos outros emuladores de PCs, principalmente, precisa aí de pelo menos uns 8 GB, mas pra gente facilitar essa questão, a gente está utilizando aqui uma Custom ROM bem levezinha nesse quesito de memória RAM, então RAM não vai ser tanto assim um dos empecilhos. Mas o maior deles, é claro, pra gente testar os nossos jogos de PCs, é a questão da nossa memória interna. Então, como vocês podem ver, eu estou com jogos ultra levinhos e bem pequenos, diferente aí de um GTA V da vida ou outros jogos que podem pesar mais de 50 GB, justamente porque o meu Poco F1 é da versão de 64 GB. E como 15 GB desses 64 já são para o sistema, acaba sobrando aí por volta de 52 a 40 GB para a gente poder utilizar. Então assim, a gente vai estar limitado por isso, não dá para a gente testar um GTA V nem se a gente realmente quisesse, porque o GTA V, a versão mais básica que eu tenho aqui é de 75 GB, então meio que as contas não batem pra gente ter espaço suficiente pra rodar os emuladores de PCs, um GTA V aqui no meu Poco F1. E só lembrando também, esse Snapdragon 845 ou 845 que a gente tem aqui no nosso querido Poco F1, geralmente vai ter uma performance mais parecida com o Snapdragon 695 nos tempos de hoje. Então se você tem o Snapdragon 695, você pode pegar esse vídeo também como base para você ter mais ou menos um guia de performance do que vai ser com a performance desse Snapdragon 845, ok? Dito isso, bora vir aqui na nossa configuração da Wine. É claro que eu estou utilizando o Winlator porque foi o mais fácil e mais rápido que eu consegui abrir alguns dos jogos, ok? Eu testei também utilizar o Mobox, porém vários dos jogos que eu queria testar não estavam funcionando direitinho por conta da arquitetura um pouco mais arcaica aqui do nosso processador. E aqui no Winlator os seus jogos também podem não abrir se você estiver com a configuraçãozinha da DRI 3 ativada aqui nas suas configurações, ok? Então você precisa vir aqui nas configurações do Winlator e desativar o uso da DRI 3 justamente para ele conseguir funcionar alguma coisa. Já aqui nas minhas configurações da Wine, rapaziada, eu estou utilizando aqui a Turnip, obviamente, né, porque ele tem um processador Snapdragon, o Screen Size aqui eu coloquei no 720p, mas dá pra gente alterar justamente utilizando a função de shortcuts aqui que a gente tem do Winlator, e se você não viu o vídeo do Winlator 7.1 explicando essa função de shortcuts, você pode vir aqui na descrição. A DXVK a gente também vai estar utilizando a 1.10, mas dá pra gente ter o suporte aqui para alguns jogos na versão 2.3, e é claro, rapaziada, nas ótimas configurações aqui do avançado, a gente está aqui com o Box 8664 no preset de compatibilidade, o System Startup no modo agressivo, e aqui a afinidade de processadores, como vocês podem ver, todos aqui no modo 64 bits e só o CPU 0 desligado no modo 32. Bom, então utilizando aqui os shortcuts para a gente ter um acesso mais rápido aos nossos jogos, vamos começar aqui com Need for Speed Underground 2, rapaziada, que é um joguinho bem leve para a gente poder trabalhar um pouquinho as capacidades desse celular. Estamos rodando aqui na resolução de 800 por 600, a DXVK está na versão 1.10.3 e aqui no nosso Advanced, o nosso Box 86, por ele ser um jogo de 32 bits, a gente vai estar utilizando no modo Performance e aqui o controle no modo RTS, porque ele não suporta X-Input. E olha só, já abrindo aqui o nosso Underground 2 com tudo no máximo possível, a gente está aqui rodando entre 20 FPS mais ou menos, galera. Isso daqui não é um FPS tão ruim para um jogo de PC, é claro. Nossa, o maluco ele realmente virou em cima de mim e não quis nem saber. Bom, é claro que os controles aqui também que eu coloquei não vão estar assim num modo mais legal. Caraca, o maluco quer mesmo me ferrar, né, cara? Impressionante. Enfim,
Como vocês podem ver, a gente tá aqui rodando por volta dos nossos 20, 22 FPS. Não é um começo tão animador, visto que, bom, outros jogos rodam aí com muito mais FPS e jogos muito mais recentes em outros celulares, mas é claro, né, o Need for Speed Underground 2, cara, ainda assim é um jogo muito bom pra gente fazer esses testes. Tem celular que simplesmente não roda nem isso daqui a 10 FPS direito, e aqui a gente já tá conseguindo pegar pelo menos uns 23, 24 FPS, com tudo no Ultra, né, diferente aí de diversos outros jogos que a gente simplesmente não consegue uma performance boa. Pelo menos dá pra você tentar jogar, ok? Não quer dizer que está realmente muito jogável, mas dá pra você jogar o Need for Speed Underground 2. É claro, né, se você fizer uma configuração de controles muito melhor que a minha, porque a minha aqui tá completamente tenebrosa, mas se você quer matar aquela boa e velha nostalgia e o seu Snapdragon 845 tá jogado aí de canto no seu S9 ou no seu Poco F1, daria pra você testar utilizando aqui esse tipo de jogo. Já para um outro joguinho mais recente, como Need for Speed Most Wanted, esse aqui já é o de 2005, a gente também vai estar utilizando a resolução de 800x600, Turnip Adreno, e aqui a da XVK já vai estar na versão 2.3.1. Aqui, é claro, o Box 86 também no modo Performance e o Input Controls também no modo RTS. Pro nosso Need for Speed Most Wanted de 2005, também com tudo no Ultra, resolução no mais alto que ele aguenta, rapaziada, bora tentar aqui iniciar já uma corridinha no modo aleatório. A gente pode ver que pelo menos aqui no menu, que também já é renderizado em game, a gente já tá pegando 40 FPS. E cara, isso se dá justamente por conta dos jogos mais antigos serem muito mais difíceis e muito mais complexos da gente rodar do que jogos recentes. Jogos recentes geralmente têm muitas ferramentas que você pode conseguir melhorar a performance dele e, é claro, uma compatibilidade muito melhor com hardwares recentes. Diferente de jogos antigos, que, bom, tinham lá um hardware específico que você conseguia rodar especificamente. É claro, né, eles também não tinham aí tanto suporte de DLL igual a gente tem hoje em dia, então por isso que é muito difícil da gente acabar rodando jogos mais antigos do que jogos recentes, como aqui um Need for Speed, um GTA V da vida, um GTA 4. Então por isso que a maioria das vezes jogos antigos tem muito menos performance para rodar do que jogos mais recentes e mais bem polidos. E bom, já aqui no nosso jogo, como vocês podem ver, a velocidade dele tá muito melhor do que se a gente estivesse rodando o Need for Speed Underground 2. A gente tá pegando aqui 40 FPS, tem outro maluco que quer me rodar aqui, mas que, como vocês podem ver, aqui pelo menos a gente consegue uma performance muito melhor e mais fluida do que a gente tava pegando anteriormente, né? Caso, deixa eu só tentar... Cara, tá difícil de dirigir com uma mão, eu devia criar controles aqui específicos para esse tipo de jogo? Devia, mas cara, é muito ruim da gente conseguir dirigir com esses controles na tela. Mas enfim, dá pra você criar uma configuração personalizada pra você fazer isso, só não seja tão burro quanto eu. No geral, a gente tá conseguindo uma performance extremamente jogável, lembrando que o emulador de PlayStation 2 não tem essa performance toda dentro de um Poco F1, então daria pra você jogar muito mais o Need for Speed Most Wanted dentro do Poco F1 no emulador de PC do que utilizar aí o emulador de PS2 pra você jogar, por exemplo. E aqui ainda você estaria rodando com mais resolução do que um emulador de PS2, porque a resolução original do PS2 é uma resolução de 640 por 480, enquanto aqui a gente já tá rodando uma resolução de 800 por 600. Então, cara, é muito melhor você ter mais performance para rodar aqui do que dentro do emulador de PS2. Então, sim, o seu Snapdragon velho capenga consegue rodar esse joguinho com uma taxa de quadros muito boa. Mas agora a gente vai chegar em jogos mais recentes e, cara, teoricamente era pra gente conseguir uma performance melhor, como eu falei pra vocês. Porém, tem jogos e jogos, e assim, Need for Speed Most Wanted de 2012, diferente de 2005, cara, ele já é a geração PS3. Geração PS3, temos alguns jogos muito bons e temos jogos muito mal otimizados, e esse daqui é um deles. Cara, pra rodar no emulador de PC já é muito difícil de você conseguir em celulares mais potentes e poderosos, então vamos ver aqui como é que tá o desempenho dentro de um celular um pouquinho mais antigo. E o bom é que a partir de jogos da geração do PS3, a gente já tem o suporte aqui ao X-Input, a gente já também vai estar utilizando a resolução de 800 por 600 e a DXVK no modo 1.10, mas eu acho que a 2.3 dá um pouquinho mais de performance. Vamos ter aqui também as nossas configurações na guia de avançado com o Box 86 no preset de performance, ok, rapaziada? E como eu disse, X-Input aqui já é suportado, já podemos iniciar o nosso Need for Speed Most Wanted de 2012. No caso, não era nem a configuração do Dynarec do Box 86 no modo performance, você consegue colocar ele no modo performance, era a configuração da DXVK. Então a DXVK para esse jogo aqui no Poco F1 é só na versão 1.10, ok? Se você tentar utilizar a versão 2.3 igual eu fiz, bom, você não vai
vai conseguir utilizar e não vai conseguir jogar, entrar dentro do jogo. Outro detalhe também, o Need for Speed tem esse bug que quando você utiliza um controle, ele fala aqui que o controller está not setup, mas é só você desconectar o seu controle e conectar ele novamente aqui no seu celular, e aí ele já volta a funcionar numa boa, ok? Agora sim a gente já tá com tudo funcionando legal. Outro detalhe também é que para um jogo como esse daqui, não é bom a gente rodar em 800 por 600, então a gente tem aqui o modo de toggle full screen, pra gente dar aquela boa e velha esticada e ver se agora a gente vai conseguir rodar um joguinho como esse. E olha só, joguinho da geração do PS3, num velhinho como o Snapdragon 845, galera, dá pra jogar. É claro, tá em 20 FPS, tá com tudo no mais baixo possível, mas dá pra gente jogar, galera. Olha só, 27, 26, 29 FPS, dependendo da área que você está aí dentro da sua cidade. Lembrando, esse Need for Speed, como eu falei pra vocês, é um jogo que, cara, literalmente a gente conseguiu jogar agora dentro do Emulator, né? Antes ele era muito difícil, sem principalmente aí a WoW 64. Então, cara, finalmente a gente tá podendo jogar um jogo como esse e já podemos jogar, inclusive, no Snapdragon 845. E, cara, lembram que eu falei que o Emulator não tá nem perto de finalizar o desenvolvimento dele? Então, ainda tem muito tempo aqui pela frente para o Emulator dar uma bela otimizada. Lembrando que o Emulator ele ainda não utiliza aí 100% da capacidade do seu processador e da sua GPU. No caso, ele até utiliza 100%, o problema é que ele não aproveita 100% totalmente, né? Tem muita performance jogada fora aqui entre eles, e ainda assim a gente tá conseguindo jogar um jogo da geração PS3 dentro desse celular, galera. Um Snapdragon 845, que hoje em dia perde muito na performance para diversos jogos. Só para vocês terem uma ideia, um Warzone Mobile aqui roda, sei lá, 30, 20 FPS, enquanto dentro de um Galaxy S23 ele roda 100 FPS. Então, cara, ele ainda tem muita performance aqui que tá faltando e, como vocês podem ver, tá entregando demais aqui para jogar joguinhos de PCs como esse daqui. O desempenho dele tá bem incrível para um Snapdragon 845. E se você tiver um Snapdragon 695, pode ser que você tenha uma performance bem semelhante a esse daqui, mas como vocês puderam ver, entre ali os seus 23 a 25 FPS. E pra gente finalizar agora com chave de ouro, é claro, o nosso GTA 4, que, bom, como eu falei pra vocês, por conta aqui do tamanho que a gente tem de memória interna, não dá pra gente jogar um GTA 5, mas o GTA 4 é tão pesado quanto ele, justamente por conta das otimizações que a gente tem aqui dentro. O GTA 4, galera, ele pode ser um jogo mais antigo, porém a questão de física dele, que é bem mais realista, pesa bastante assim no hardware e acaba pesando até mesmo em outros PCs. Mas aqui a gente vai estar rodando aqui na resolução 800 por 600 novamente, DXVK na versão 2.3.1 e aqui também na nossa guia de avançado, Box 86 e no Box 64 modo performance. E agora bora tentar abrir o nosso querido GTA 4 dentro desse celular e eu também vou fazer aquele belo e velho esticadão para a gente poder ver a real performance dentro dele. As configurações do nosso GTA 4 também com tudo aqui no mais baixo possível, né, que eu coloquei aqui para ver se ele tem uma sobrevida aqui com a nossa memória RAM, e bora agora iniciar o nosso jogo. Bom, galera, aqui dentro da casa do Niko Bellic, a gente tá conseguindo por volta dos nossos 30 FPS. Quem achava que a gente iria rodar um GTA 4 há muitos anos atrás em um celular? Cara, eu pelo menos não achava, eu realmente não fazia ideia que a gente teria toda essa capacidade na palma da nossa mão, e GTA 4 saindo diretamente dos consoles e vindo aqui para o seu bolso em um Snapdragon 845 é completamente ridículo, galera. Bom, vamos tentar sair aqui agora pro mundo aberto. Como vocês podem ver, no mundo aberto já não tem aí tanta performance, não é mais aqueles 30 FPS fixos quanto a gente gostou. Mas olha só, galera, com tudo no low aqui, o nosso GTA 4 está realmente funcionando dentro desse celular. E não, a gente não tem nenhuma tipo de configuração, né? Porque o GTA 4 tem milhares de mods aí para diminuir o tamanho dele, diminuir, no caso, o tamanho não, né? Diminuir o peso dele, né? Porque ele é um jogo muito mal otimizado, não mal otimizado, mas é porque tem muita física realista, física dos carros, física de pessoas, física de muitas coisas, e cara, tem muita coisa que dá para você diminuir todo esse peso, e ainda assim, sem diminuir nada, a gente tá conseguindo uma performance bem fluida entre 18 a 25, né? Não tão fluida assim, porque o nosso FPS está totalmente aleatório, tem várias partes aí que não estão perfeitinhas assim como a gente gostaria, mas cara, já é inacreditável que a gente esteja rodando GTA 4 em um celular, e ainda mais um celular fraco como o Snapdragon 845. A gente tem que chamar ele de fraco, galera, porque cara, já se passaram 7 anos desde que o Poco F1 foi lançado, então
de 7 anos pra tecnologia é muito tempo, cara. E a gente tá conseguindo jogar um jogo como GTA 4 dentro desse celular. Vamos tentar pegar um carro emprestado, né, só pra gente ver se a gente consegue andar aqui ao redor da cidade. E é claro, andar ao redor da cidade, como vocês podem ver, já não tá sendo tão fluido assim. A gente tá pegando 17, 16, 15 FPS, mas lembrando, GTA 4 tem toda aquela física mais realista, como vocês podem ver aqui, só da gente estar sambando com o carro já dá pra perceber que a física é toda diferentona dentro dele. Então sim, é muito mais pesado pra gente rodar do que alguns outros jogos. E ainda assim a gente tá conseguindo quase que tirar de letra aqui rodar GTA 4 dentro desse celular. Então, cara, se você queria rodar aí alguma coisa de PC com o seu Snapdragon 845, aqui está a prova que realmente é possível com o celular um pouquinho mais fraco. Mas enfim, galera, esse daqui foi o vídeo do nosso emulador de PC em um celular mais fraco como esse Snapdragon 845. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.